Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à Introdução à Educação Cristã, capítulo 5, A Pedagogia de Jesus, o Mestre por Excelência. Hoje, mergulharemos na incomparável pedagogia de Jesus Cristo, o Mestre por Excelência. Sua maneira de ensinar transcendeu épocas e culturas, impactando incontáveis vidas ao longo da história. Mais do que transmitir conhecimento, Jesus transformava corações, trazendo luz e verdade àqueles que o ouviam. Jesus não apenas ensinava com palavras, mas com sua própria vida. Seus métodos de ensino envolviam parábolas, perguntas, exemplos e a prática do amor e do serviço. Ele sabia que um ensino eficaz não está apenas na informação, mas na experiência vivida. Seu legado pedagógico nos inspira a ensinar e aprender com propósito, promovendo uma educação que não apenas forma mentes, mas também molda vidas. Que possamos refletir sobre como podemos aplicar os princípios pedagógicos de Cristo em nossa própria caminhada, sendo instrumentos da verdade e do amor no mundo. Que essa jornada de aprendizado fortaleça a nossa fé e nos impulsione a viver como verdadeiros discipuladores, assim como o Mestre nos ensinou. Tópico 1. Jesus, o Mestre e Educador. Jesus não foi apenas um pregador ou um realizador de milagres, mas essencialmente um mestre. Seu ensino transcendia palavras e sermões, ele encarnava cada verdade que proclamava. Sua vida era o próprio ensino em ação. O educador cristão encontra em Jesus um modelo inigualável, pois sua pedagogia ia além da transmissão de informações. Ele tocava o coração, promovia transformação e despertava propósito. Jesus ensinava com empatia, serviço e amor, pilares que tornavam seu método profundamente humano e eficaz. Ele utilizava parábolas, perguntas, exemplos do cotidiano, conectando verdades eternas à realidade das pessoas. Sua abordagem era inclusiva e personalizada, ensinava em montes, sinagogas, estradas e as margens de lagos, onde houvesse alguém disposto a ouvir. Acreditava no potencial de cada indivíduo, respeitando seu tempo, suas dores e suas histórias. Mais do que formar seguidores, Jesus formou discípulos, pessoas que aprenderam com seu exemplo e se tornaram multiplicadores de sua mensagem. Seu legado ultrapassa gerações porque sua educação não visava apenas o intelecto, mas também o coração e a alma. Como educador, Jesus nos convida a seguir seus passos, ensinar com compaixão, viver com coerência e em propósito. Ele nos mostra que o verdadeiro ensino é aquele que transforma e que a maior lição que podemos deixar está na maneira como vivemos. Assim, sua pedagogia continua viva, inspirando, moldando e despertando nossas vidas ao longo dos séculos. A essência de seu ensino. Jesus não transmitia apenas conhecimentos abstratos ou acadêmicos. Seu ensino era profundamente enraizado na vida cotidiana e nas realidades do povo. O tema central de sua mensagem era o reino de Deus e a urgência de submeter-se à soberania divina. Ele não separava fé e prática, pelo contrário, integrava-as de forma perfeita, utilizando exemplos simples e experiências do dia a dia para tornar verdades espirituais acessíveis e impactantes. Com uma linguagem clara e envolvente, abordava temas complexos como justiça, amor ao próximo e misericórdia. Falava ao coração das pessoas
não apenas a mente. Sua didática ia além da instrução, ela provocava transformação. Jesus desafiava seus ouvintes a refletirem sobre suas atitudes, escolhas e prioridades, conduzindo-os a um compromisso real com os valores do reino. Além disso, ele não se esquiava de questões sociais, políticas ou morais. Ao contrário, tratava-se com profundidade, revelando a vontade de Deus para cada esfera da vida humana. Seu ensino buscava formar discípulos conscientes, compassivos e comprometidos. Aprender com Jesus, portanto, não é apenas adquirir conhecimento religioso ou teológico, mas viver segundo a vontade de Deus. É permitir que seus ensinamentos moldem o caráter, guiem as decisões e transformem os relacionamentos. Jesus ensina com a vida, com o amor e com a verdade. E seguir seus passos é entrar numa jornada contínua de fé. Jesus não restringia seu ensino a locais formais ou ambientes religiosos. Ele ensinava onde quer que houvesse corações abertos e pessoas sedentas por verdades. Nas sinagogas, dialogava com os religiosos, nos montes, nas planícies e às margens dos lagos. Falava ao povo simples, acessando suas realidades com sensibilidade e clareza. Seu ensino não era exclusivo, mas profundamente inclusivo, alcançava todas as camadas sociais, ricos e pobres, cultos e letrados, oferecendo a todos a mesma oportunidade de aprender, refletir e transformar-se. Com sabedoria, Jesus adaptava sua abordagem a cada situação. Para as multidões, utilizava parábolas que despertavam curiosidades e facilitavam a compra para os seus mestres lei. Dia confundida e intenções e revelando a verdade com maldade. Quando falavam com indivíduos como Nicodemos ou a mulher samaritana, sua fala era pessoal, compassiva e direta no coração. Seu ensino era dinâmico, moldado pelo contexto e pelas pessoas. Ele compreendia que ensinar não é apenas transmitir conteúdos, mas criar conexões que levem à transformação. Por isso, seu impacto foi e continua sendo tão profundo que Jesus ensinava com propósito, buscando não apenas informar, mas tocar, curar e mudar vidas. Seguir seu exemplo é abraçar uma pedagogia viva, sensível e verdadeiramente transformadora. A metodologia de Jesus. O ensino de Jesus se destacava por sua abordagem diversificada, criativa e profundamente eficaz. Ele compreendia a mente e o coração humano e por isso utilizava métodos que iam além da simples exposição das ideias. Suas parábolas, por exemplo, eram narrativas simples que revelavam verdades espirituais profundas, despertando interesse e facilitando a memorização. Por meio de debates, ele desafiava o raciocínio dos ouvintes, especialmente dos líderes religiosos, levando-os a confrontar suas crenças e atitudes. Jesus também fazia o uso de recursos visuais do cotidiano, como os lírios do campo e as aves do céu, para ilustrar conceitos como a confiança na providência divina. Esses elementos tornavam seus ensinamentos tangíveis e aplicáveis. Em momentos-chave, ele usava dramatizações como quando lavou os pés dos discípulos para ensinar humildemente e o valor do serviço. Essa ensinação prática tocava os corações de forma intensa, transformando lições em experiências inesquecíveis. Sua didática era participativa, interativa e profundamente pessoal. Jesus fazia perguntas, provocava
reflexão e envolvia seus ouvintes, incentivando-os a aplicar os ensinamentos à vida. Ele não buscava apenas transmissão de conteúdo. Assim, Jesus promovia uma educação integral que alcançava a mente, emoções e atitudes. Seu ensino não apenas informava, mas inspirava a transformação, guiando cada pessoa a viver segundo os valores do reino de Deus. Seu método continua sendo um modelo poderoso e atual para educadores e líderes. O impacto do ensino de Jesus ultrapassava gerações e fronteiras. Sua missão educativa não terminou com sua presença física na Terra, mas perpetuou-se por meio dos discípulos que ele cuidadosamente formou. Esses homens e mulheres foram transformados por seu ensinamento e, movidos pelo Espírito Santo, espalharam sua mensagem pelo mundo. O ensino de Jesus não era meramente informativo, era essencialmente transformador. Ele não apenas transmitia conceitos, mas moldava corações, despertava propósito e preparava pessoas para viverem de acordo com os valores do reino de Deus. Com uma pedagogia baseada no amor, na verdade e no exemplo, Jesus formava caráter e despertava compromisso. Ele via em cada pessoa um potencial a ser desenvolvido, não apenas um ouvinte a ser instruído. Sua educação promovia mudanças profundas, indo além da superfície, alcançando o íntimo do ser. Hoje, seus princípios pedagógicos seguem como referência para educadores cristãos ao redor do mundo. Seu modelo inspira um ensino que valoriza o relacionamento, a vivência e a formação integral do ser humano. Ensinar como Jesus é mais do que repetir suas palavras, é adotar sua postura, sua sensibilidade, sua paixão por transformar vidas. Assim, a influência de Jesus na educação não é apenas histórica, mas viva e presente. Ele continua sendo o mestre por excelência, cuja sabedoria e amor seguem inspirando gerações a ensinar com propósito, compaixão e verdade. Tópico 2. As características da pedagogia de Jesus. Jesus revolucionou a educação com uma abordagem pedagógica interativa, vivencial e profundamente transformadora. Ao contrário dos mestres de sua época, que frequentemente se limitavam a discursos formais e doutrinas rígidas, ele ensinava com simplicidade, profundidade e empatia. Seu método alcançava não apenas o intelecto, mas também o coração, promovendo uma aprendizagem integral e significativa. Sua pedagogia era marcada pela proximidade com as pessoas. Jesus fazia perguntas que uma realidade e interagia com sensibilidade, respeitando as necessidades individuais. Suas lições brotavam do cotidiano, da semeadura, das relações familiares, do trabalho, tornando a mensagem espiritual acessível e aplicável. Cada encontro era envolto em amor e serviço, pois ele mesmo vivia aquilo que ensinava, dando o exemplo máximo de coerência entre palavra e ação. Jesus não ensinava regras para serem seguidas mecanicamente, mas convidava seus ouvintes a uma transformação interior, a uma nova forma de viver baseada nos valores do reino de Deus. Justiça, misericórdia, fé, perdão e compaixão. Seu ensino desafiava, curava e libertava. Até hoje, sua pedagogia continua sendo referência para líderes e educadores, mostrando que o verdadeiro ensino vai além do conteúdo. Ele gera impacto, propósito e mudança de vida. Ensinar como Jesus é levar conhecimento com verdade, tocar corações com amor
e formar pessoas com visão e sensibilidade. Pedagogia que parte da realidade. A pedagogia de Jesus era profundamente enraizada na realidade dos seus ouvintes. Ele não transmitia conceitos abstratos ou distantes da vivência cotidiana. Ao contrário, ensinava a partir das experiências práticas e situações familiares do mundo real. Ao usar exemplos da agricultura, da pesca, das relações familiares e do trabalho diário, Jesus fazia com que sua mensagem fosse não apenas compreendida, mas sentida, gerando identificação e conexão emocional. Essa forma de ensinar tornava os ensinamentos mais do que informações, eles se tornavam experiências pessoais. As parábolas, por exemplo, nasciam da vida comum do povo e revelavam verdades profundas capazes de transformar pensamentos e atitudes. Cada história contada por Jesus trazia em si uma ponte entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. Um exemplo marcante dessa pedagogia aplicada à necessidade do momento foi o encontro no caminho de Emaús. Ali Jesus caminhou com os discípulos, ouviu suas dores, acolheu suas dúvidas e, a partir desse espaço emocional e espiritual, explicou as Escrituras. Ele ensinou com sensibilidade, mostrando que o verdadeiro aprendizado acontece quando o ensino encontra a dor, a dúvida e o anseio do coração humano. Assim, Jesus nos ensina que a educação só se torna verdadeiramente eficaz quando dialoga com a vida do aprendiz, respondendo às suas perguntas, tocando suas emoções e oferecendo direção em meio aos seus desafios. Sua pedagogia continua atual porque nasce do amor, da escuta e da verdade vivida. Pedagogia participativa. Diferente de um ensino unidirecional e passivo, a pedagogia de Jesus era profundamente participativa e relacional. Ele não se limitava a transmitir verdades, envolvia seus ouvintes no processo de aprendizagem, criando um ambiente de diálogo, escuta e interação. Suas perguntas não vinham apenas para testar o conhecimento, mas para provocar reflexão, revelar o coração e incentivar posicionamentos conscientes. Perguntas como: quem dizem os homens que eu sou? E vocês também querem ir embora? Desafiavam os discípulos a pensar por si mesmos e a assumirem o compromisso pessoal com a fé. As parábolas que contavam exigiam mais do que atenção, pedia interpretação, confronto interno e resposta prática. Dessa forma, os ouvintes deixavam de ser espectadores e se tornavam participantes ativos do processo educativo, assumindo responsabilidade pelo que aprendiam. Além disso, Jesus valorizava profundamente o relacionamento mestre-discípulo. Ele caminhava com seus seguidores, compartilhava refeições, momentos de descanso, alegrias e dores. Esse convívio constante criava um ambiente de confiança e aprendizado contínuo, onde cada experiência se tornava uma oportunidade de crescimento. Seu ensino era tão integrado à vida que os discípulos aprendiam não só com suas palavras, mas também com suas ações, decisões e reações. Essa pedagogia encarnada, vivida na prática diária, ainda hoje serve de inspiração poderosa para o ensino cristão, mostrando que educar é mais do que instruir, é caminhar junto, provocar transformação e formar caráter com amor e verdade. Pedagogia libertadora. A proposta pedagógica de Jesus era, acima de tudo, libertadora. Seu ensino ia além da simples transmissão do conhecimento. Ele visava romper grilhões espirituais, sociais e emocionais que aprisionavam as pessoas.
Ao ensinar, Jesus não apenas informava, ele transformava. Sua mensagem oferecia uma nova perspectiva de vida, fundamentada na verdade, na graça e na liberdade que vem do reino de Deus. Jesus confrontava as estruturas opressoras de sua época, tanto religiosas quanto culturais. Ele desafiava tradições que excluíam e marginalizavam e abria espaço para quem era esquecido ou rejeitado. Mulheres, samaritanos, leprosos, cobradores de impostos, crianças. Sua pedagogia era inclusiva, sensível e profunda humana. Ele ensinava com autoridade, mas a oportunidade de experimentar a libertação interior e exterior. Suas parábolas não apenas ilustravam verdades espirituais, mas também subvertiam lógicas humanas. Elas desafiavam o status quo, revelando um reino onde os últimos são os primeiros, onde o amor vale mais do que os rituais e onde o perdão triunfa sobre a condenação. Jesus não promovia um aprendizado passivo, pelo contrário, ele provocava respostas de fé, de mudança, de entrega. Seus ensinamentos pediam atitude, decisão, transformação. Ele chamava seus ouvintes a saírem da zona de conforto e a viverem segundo os valores de reino, com justiça, misericórdia e verdade. Essa proposta pedagógica continua viva e necessária, inspirando educadores cristãos a ensinarem com propósito, empatia e visão de transformação real. Pedagogia prática e vivencial. Jesus não apenas ensinava com palavras, ele ensinava com a vida. Sua pedagogia era encarnada, vivida no cotidiano, profundamente coerente entre discurso e prática. Ao lavar os pés dos discípulos, não só falou sobre humildade e serviço, mas mostrou em um gesto concreto o que significa colocar o outro em primeiro lugar. Seu ensino ganhava força porque era sustentada por atitudes visíveis e experiências reais. Ele se aproximava dos marginalizados, tocava os enfermos, acolhia os pecadores, caminhava com os rejeitados. Suas ações revelavam o conteúdo do seu ensino, o amor, compaixão, misericórdia e verdade. Era uma pedagogia do relacionamento, da empatia e da presença, onde cada gesto comunicava o reino de Deus de forma prática e transformadora. Jesus compreendia que o verdadeiro aprendizado vai além da escuta. É necessário ver, sentir, experimentar. Seus discípulos não apenas ouviam sobre perdão, eles viam o perdão acontecer. Não apenas aprendiam sobre fé, viviam situações onde a fé era desafiada e fortalecida. Essa experiência direta com os ensinamentos tornava o aprendizado profundo e inesquecível. Para a educação cristã hoje, esse modelo continua sendo essencial. Mais do que transmitir conteúdos, educadores e líderes são desafiados a serem testemunhas vivas daquilo que ensinam. A pedagogia de Jesus convida a um ensino com propósito, encarnado ao cotidiano, onde o educador se torna parte da mensagem e a verdade será exemplo. Tópico 3. Resultados de seu labor. O ensino de Jesus foi, de fato, uma revolução silenciosa que ecoa até hoje, mais do que palavras registradas ou lições passageiras. Suas ações, exemplos e relacionamentos formaram a base de um modelo educacional que transformou o mundo. Ele não escreveu livros, mas escreveu sua mensagem nos corações dos discípulos que se tornaram multiplicadores da fé, da compaixão e da verdade. A pedagogia de Jesus valorizava o ser humano em sua totalidade, não apenas a mente, mas também o coração e o espírito. Ele via o potencial de cada pessoa e ensinava de maneira única e pessoal, criando um espaço de escuta, reflexão e mudança. Ao formar líderes comprometidos com sua missão,
Jesus estabeleceu um movimento educacional que atravessou fronteiras, culturas e gerações. Seu impacto não se limitou ao campo espiritual. O ensino de Jesus inspirou o surgimento de escolas, universidades, hospitais e instituições de caridade ao redor do mundo. Promoveu princípios de dignidade humana, justiça e igualdade e serviço, valores que moldaram sociedades inteiras. O legado pedagógico de Jesus nos mostra que a verdadeira educação não se resume à transmissão de conteúdos, mas é um processo relacional e transformador. É um convite à vivência daquilo que se aprende, à formação do caráter e à prática do amor. Seu exemplo continua sendo uma referência atemporal para todos aqueles que desejam ensinar com propósito e transformar vidas a partir do coração. A multiplicação de discípulos. A estratégia pedagógica de Jesus era profundamente intencional e visionária. Ele não formava meros ouvintes, mas discípulos ativos, comprometidos com a missão de continuar a expandir seu ensinamento. O discipulado, em sua essência, era o coração de seu método: caminhar junto, ensinar pelo exemplo, corrigir com amor e preparar para a multiplicação. Jesus investiu tempo, energia e atenção em um grupo relativamente pequeno de seguidores, mas sua abordagem gerou ao invés de centralizar sua mensagem em si, ele capacitou seus discípulos para serem líderes, mestres e testemunhas vivas do reino. Esse modelo de discipulado ativo, onde o aluno se torna mestre, é o que sustentou a expansão do Evangelho ao longo dos séculos. O fruto dessa pedagogia se manifesta na fundação de escolas teológicas, na criação de instituições voltadas à justiça e à formação ética e no surgimento de comunidades cristãs ao redor do mundo. A influência de Jesus não parou nos limites de sua geração, porque ele ensinou seus seguidores a ensinar, a viver a mensagem e a formar outros com o mesmo propósito. Hoje, essa mesma metodologia continua sendo uma inspiração poderosa para a educação cristã, formar não apenas conhecedores da palavra, mas praticantes, líderes e multiplicadores. Ensinar como Jesus é mais do que transmitir verdades, é formar vidas comprometidas com a transformação do mundo pelo amor, pela justiça e pela verdade do Evangelho. Impacto na sociedade e cultura. A influência de Jesus transcende o campo da fé e da religião, estendendo-se profundamente em áreas fundamentais da sociedade. Seus ensinamentos sobre amor ao próximo, misericórdia, justiça e dignidade humana lançaram as bases para muitos dos valores que hoje sustentam culturas ao redor do mundo. Ao afirmar que todos têm valor diante de Deus, independentemente de status, origem ou condição, Jesus redefiniu o conceito de humanidade e deu voz aos marginalizados. Essa visão transformadora influenciou a formulação de leis mais justas, a construção de uma ética baseada na empatia e na responsabilidade pelo outro e a consolidação de princípios que fundamentaram os direitos humanos. A ideia de que cada ser humano é portador de dignidade e merece respeito tem raízes profundas no Evangelho de Cristo. Na educação, sua marca é clara. Escolas, universidades e institutos de formação cristã foram criados com o objetivo de promover não apenas conhecimento, mas também caráter, fé e cidadania. No campo da saúde, o legado de Jesus inspirou a criação de hospitais, abrigos e instituições de cuidado, impulsionadas por sua mensagem de cura e compaixão. Ainda hoje, seus ensinamentos continuam a inspirar pessoas e instituições que trabalham pela justiça social, pela solidariedade e pela paz. A pedagogia de Jesus
permanece viva em cada gesto de serviço, em cada ato de amor ao próximo, mostrando que sua influência não apenas perdura, mas continua moldando o nosso mundo de forma concreta e transformadora. O ensino que transforma vidas. A diferença essencial do ensino de Jesus estava em seu poder transformador. Ele não apenas compartilhava informações ou doutrinas, mas tocava os corações de forma profunda e pessoal. Suas palavras, carregadas de autoridade e compaixão, desafiavam tradições religiosas e comportamentos estabelecidos, convidando cada pessoa a um novo modo de viver, centrado na verdade, na graça e no amor. Seu ensino ia além da teoria, promovia ação, conversão e restauração. Jesus enxergava cada indivíduo em sua totalidade e falava diretamente às necessidades espirituais e existenciais. Ao longo da história, incontáveis vidas foram impactadas por sua mensagem. Homens e mulheres de todas as origens encontraram sentido, propósito e redenção ao ouvirem e seguirem seus ensinamentos. Sua pedagogia, marcada por exemplos práticos, parábolas e uma escuta sensível, produziu frutos duradouros. Não havia imposição, mas convite. Não havia opressão, mas libertação. O ensino de Jesus revelava o reino de Deus de forma concreta, chamando seus seguidores a viverem como agentes de transformação. Essa é a essência de sua missão, transformar vidas para que essas vidas, por sua vez, transformem o mundo ao seu redor. Seu modelo continua sendo referência para a educação cristã, pois une conhecimento e prática, fé e ação, espiritualidade e relevância social. Em cada palavra e atitude, Jesus ensinava com propósito gerar mudança verdadeira e duradoura. O Mestre dos Mestres. Não há mestre maior que Jesus Cristo. Seu ensino transcende o tempo e continua a inspirar e transformar vidas em todo o mundo. Sua influência ultrapassa as palavras faladas ou escritas, deixando marcas profundas na história da humanidade. Jesus mostrou que a verdadeira educação vai além da mera transmissão de conhecimento. Ela envolve a formação do caráter, o desenvolvimento espiritual e a transformação interior. Seus princípios pedagógicos, como o amor, a empatia, o exemplo, o diálogo e a verdade, seguem sendo para educadores cristãos e líderes espirituais. Ele ensinava com autoridade, mas também com humildade, alcançando tanto os corações simples quanto os sábios. Sua metodologia era relacional, centrada na pessoa e voltada para a vida prática. Na educação cristã, seu legado permanece vivo. Seus ensinamentos são a base que sustenta o propósito maior de ensinar com intenção, compaixão e fidelidade à verdade bíblica. O impacto do seu labor educativo continua frutificando, demonstrando que a sabedoria divina é superior a qualquer modelo ou filosofia humana. Como discípulos e seguidores de Cristo, somos desafiados a dar continuidade a esse legado. Ensinar hoje é mais do que uma tarefa técnica, é um chamado a refletir Cristo em palavras e ações, formando vidas para a eternidade. Que o nosso ensino, assim como o dele, seja cheio de amor, verdade e compromisso com a transformação. Chegamos ao fim deste estudo sobre a pedagogia de Jesus, mas a jornada de aprendizado e reflexão continua. Hoje vimos como ele ensinava com autoridade, compaixão e verdade, tornando o conhecimento algo acessível e transformador. Mais do que um mestre, ele foi e é o caminho para uma vida plena e significativa. A educação cristã nos desafia a ensinar não apenas com palavras, mas com nossas atitudes e testemunho. Assim como Jesus formou discípulos para multiplicar sua mensagem, também somos chamados a
compartilhar seu ensino com amor e fidelidade. Sua pedagogia não se limita ao passado, ela é viva e eficaz para guiar nossas ações no presente e no futuro, que possamos sair deste momento renovados e inspirados e dados a colocar em prática aquilo que aprendemos em nossa missão de ensinar e edificar vidas, que Ele nos conceda sabedoria e graça para seguir seus passos e glorificar o seu nome em tudo o que fazemos. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos achegamos diante de Ti com corações gratos por este momento de aprendizado e reflexão. Obrigado pelo privilégio de conhecer mais sobre a pedagogia do nosso Mestre Salvador, que nos ensina com amor, verdade e graça. Pai, queremos seguir o exemplo de Jesus, ensinando com humildade e servindo com um coração sincero. Que possamos levar sua palavra a todos os que necessitam, tocando vidas e trazendo transformação através do ensino da verdade. Ajuda-nos a sermos mestres segundo o teu coração, conduzindo aqueles que estão ao nosso redor pelo caminho da retidão e da justiça. Pedimos que nos dê sabedoria, paciência e discernimento para ensinar como Jesus ensinou, que possamos refletir sua luz em nossas vidas, sendo instrumentos eficazes em suas mãos. Que o nosso ensino seja repleto de amor, compaixão e verdade, levando outros a um relacionamento mais profundo contigo. Senhor, abençoa nossos caminhos, fortalece nossa fé e nos capacita a vivermos de forma digna da vocação que recebemos. Que o teu Espírito Santo nos guie e que possamos ser fiéis ao chamado de ensinar e discipular. Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.